Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos começando mais um Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é terça-feira, 16 de setembro de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, Força para o Agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. O app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. O assunto de abertura do programa de hoje é a nova cartilha virtual lançada pelo Senar, que trata das boas práticas para a integração entre apicultura e sojicultura. O material foi elaborado a partir de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Senar, a Embrapa e ainda a BASF. O conteúdo mostra os benefícios da relação de integração entre as duas atividades. A cartilha também traz informações sobre as boas práticas agrícolas e apícolas, a importância da comunicação entre o agricultor e o apicultor e ainda o registro do apiário, dentre outros assuntos de extrema relevância para estas duas cadeias produtivas. O conteúdo pode ser acessado gratuitamente na plataforma e também no aplicativo Senar Play. E agora a gente traz informação da Assembleia Legislativa Gaúcha, onde a Comissão de Agricultura lançou a 11ª edição do Prêmio Folha Verde. O presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento, o deputado Zé Nunes, destaca que é uma homenagem justa para quem está na ponta. Daqueles atores, né, que se destacam no primário gaúcho. A gente tem uma premiação que valorize, resgate e enalteça quem está fazendo coisas boas, coisas diferentes, coisas interessantes. Então, sem dúvida nenhuma, por parte do Parlamento, tem um significado especial, um significado importante. O presidente do Parlamento Gaúcho, o deputado Pepe Vargas, também do PT, vai na mesma direção. Procurando dar visibilidade, luz a boas práticas agrícolas, questões que são importantes para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Bom, nada melhor do que uma Expo Inter para fazer o lançamento da premiação, até porque é a mais importante feira agropecuária que temos no estado do Rio Grande do Sul. Quem prestigiou o evento foi o deputado progressista Adolfo Brito. Para prestigiar aquelas agroindústrias, os produtores, as pessoas, os criadores, enfim, aquelas pessoas que fazem o desenvolvimento de cada região. Então, o Prêmio Folha Verde nada mais é do que o prestígio da Assembleia Legislativa, dos parlamentares que acompanham o desenrolar, o desenvolvimento de cada região, para que possa ter sucesso e, principalmente, poder aparecer na mídia, mostrar seu trabalho, ser premiado e depois também poder fazer exposições em várias partes e feiras do estado do Rio Grande do Sul. Os vencedores são escolhidos por uma comissão julgadora formada por autoridades ligadas ao setor. O Prêmio Folha Verde contempla diversas categorias, como agrícola, pecuário, florestal, cooperativas agrícolas, trabalhadores rurais, entre outras. Produção e reportagem, Christian Costa. Obrigado, Christian. E agora a gente fala de orizicultura. Os preços do arroz em casca seguem caindo em setembro. Segundo o indicador CPEA-IRGA, a primeira semana do mês encerrou em R$ 66,52 a saca de 50 quilos, a menor desde janeiro de 2022. Apesar do bom desempenho das exportações, o recorde de produção da safra mantém elevado o excedente interno e pressionando então as cotações. Cenário reforçado pela estabilidade do consumo e pela menor competitividade
no mercado externo. A comercialização do cereal beneficiado segue restrita, limitando a valorização da matéria-prima. A maioria das indústrias tem priorizado grãos depositados em unidades de beneficiamento, evitando novas aquisições. Arrozeiros têm mantido estoques na expectativa de preços melhores e nem a proximidade da nova safra tem levado os produtores a acelerar as vendas. Outra questão debatida no setor é a concorrência externa. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, protocolou o pedido à Presidência da República de adoção de medidas políticas e legais para garantir proteção à produção nacional de arroz. A solicitação foi encaminhada pelo presidente da entidade, Denis Dias Nunes, e busca resguardar a ourizicultura diante da concorrência desleal com o cereal importado, considerada predatória para o setor. Segundo a Federarroz, o cenário atual gera dificuldades econômicas e financeiras, especialmente para os produtores gaúchos. O comunicado diz que os agricultores enfrentam absoluta impossibilidade de competir com produto estrangeiro, o que ameaça a continuidade da atividade e a própria segurança alimentar no país. O presidente da Federarroz, Denis Dias Nunes, fala sobre a situação do setor. Importações crescentes de arroz de países com custos sociais, ambientais e tributários menores trazem uma concorrência desleal que ameaça os produtores brasileiros e traz um risco de redução da safra nacional com impacto direto nos preços ao consumidor. A federação argumenta que a manutenção desse quadro pode resultar na redução da safra brasileira, elevando o preço do alimento e impactando diretamente as famílias de menor renda. Entre as medidas solicitadas estão a aplicação de instrumentos de salvaguarda e a investigação de práticas de dumping social e ambiental. A nota finaliza advertindo que, a médio prazo, essa situação culminará no aumento de preços ao consumidor, com impacto direto na renda e na subsistência das camadas mais vulneráveis da população. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E a produção brasileira de ração animal atingiu 42 milhões de toneladas no primeiro semestre, o que representou um crescimento de 2,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, deste total, 18,9 milhões de toneladas foram destinados à avicultura de corte, alta de 0,5%. O setor, segundo o diretor da entidade, foi impactado pelas restrições das exportações brasileiras após a identificação de focos de gripe aviária. Na avicultura de postura foram 3,7 milhões de toneladas no período, alta de 3,2% na comparação com o igual período do ano passado, acompanhando o aumento de 3,3% no alojamento de poedeiras no país. Outras 10,6 milhões de toneladas foram destinadas à suinocultura, alta de 2%. Enquanto na pecuária leiteira foram vendidas 3,7 milhões de toneladas de rações para vacas em lactação, alta de 8%, e 2,7 milhões de toneladas para a pecuária de corte, avanço de 4,8%. Para a aquicultura foram 892 mil toneladas no período, alta de 5,7%. E a última notícia deste primeiro bloco vem da Advocacia Geral da União, que lançou uma plataforma para agilizar a análise do salário maternidade rural. A Advocacia Geral da União lançou a Pacifica, uma plataforma digital que vai permitir resolver conflitos individuais de grande volume e baixa complexidade que envolvem órgãos do governo federal, sem precisar acionar a justiça. E essa ferramenta começa a operar atendendo mulheres do campo e de comunidades tradicionais, como trabalhadoras rurais, pescadoras artesanais, indígenas e quilombolas, que tiveram o pedido de salário maternidade negado pelo INSS. Esse pedido vai passar por nova análise. A expectativa é que, por meio do Pacifica, haja uma resposta em até 30 dias úteis e, nos casos de acordo, que o benefício seja implantado em até 45 dias, bem menos que o tempo médio de um processo judicial de salário maternidade, que costuma terminar após 1 ou 2 anos. O projeto piloto da comunidade quilombola Pitanga dos Palmares, no município
município de Simões Filho, na Bahia, mostrou que a iniciativa pode sim fazer muita diferença, como no caso de Tayane Gonçalves. Em menos de 20 dias eu tive o meu resultado positivo e agora estou aguardando o momento de receber o meu dinheiro. Outra moradora da comunidade, Geisa Conceição da Silva, também conseguiu o salário maternidade por meio da nova plataforma. A gente já mora em um lugar que é desfavorecido, com poucos acessos, e esse dinheiro vai me ajudar muito, né, para algumas conquistas pessoal, né, para mim, para meus filhos, minha família. A Pacifica é estruturada numa parceria importante entre a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União e o INSS. A análise dos pedidos será feita de forma rápida, com uso de inteligência artificial e cruzamento de dados do governo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, explicou que a ideia não é apenas reduzir conflitos, mas também aproximar o poder público do cidadão. A simplificação também ela é necessária. Essas sementes que nós plantamos para aquela mãe que vai receber o seu benefício a tempo e a modo devido e oferecer algum grau de dignidade para o seu filho, vai fazer a diferença. Detalhe importante, os pedidos de solução de conflito por meio do Pacifica devem ser encaminhados para a Defensoria Pública da União, a DPU. Reportagem Raquel Miura. Obrigado, Raquel, e assim vamos encerrando este primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar do controle do carrapato aqui no programa. Estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa desta terça-feira, dia 16. Em nome do Senar, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. Muito bem, a gente vai falar de pecuária a partir de agora, pois na Expo Inter tivemos a visita de representantes do Ministério da Agricultura do Uruguai no estande da Secretaria Estadual da Agricultura para falar sobre o projeto de controle de carrapatos que é desenvolvido pelo IPVDF, não é? Que é o nosso Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor. Há um programa de controle que é desenvolvido e que tem mostrado resultados bastante positivos e os uruguaios ficaram interessados. A gente vai conversar um pouco mais sobre esta visita e sobre exatamente este programa, este controle, não é? Conversando a partir de agora com o pesquisador José Reck, do IPVDF. Caro Reck, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. Um prazer estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa. Bom, antes de tudo, é importante a gente dizer que esse é um problema comum aqui no Cone Sul, não é? Que envolve os nossos pecuaristas aqui, a produção, a criação aqui do Rio Grande do Sul, mas também ultrapassando a fronteira. É um problema que se divide aqui, não é? Exatamente, Sandro. Essa situação do carrapato bovino, a gente tem uma realidade muito dura para o produtor de bovinos, né, que cada vez tem mais dificuldade de controlar essa praga, e isso é uma situação que está muito característica aqui no sul do Brasil, no Uruguai, pelo menos na metade norte do Uruguai, e algumas províncias da Argentina, né? E a gente compartilha muitas características do nosso sistema produtivo com os nossos vizinhos, né? Com os nossos países vizinhos, e aí a gente compartilha também problemas, né? Claro. E que é o problema do controle do carrapato bovino. E aí, durante a Expo Inter, essa missão uruguaia foi até vocês para conhecer um pouco mais do trabalho que aqui é desenvolvido, não é? Foi bastante interessante essa Expo Inter, né? Logo no início da Expo Inter, a gente teve um painel que reuniu técnicos, pesquisadores
do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, onde se discutiu as similaridades e diferenças, né? Tá. Foi um evento mais para o público técnico mesmo. E aí, no final da feira, a gente teve também um encontro daí com uma delegação do Ministério da Agricultura do Uruguai, né, que estava visitando a feira, o próprio ministro, e a gente teve a oportunidade, né, de conversar um pouquinho mais, né, sobre essas similaridades, o que a gente pode aprender, né? Um vizinho com o outro, né? Perfeito. A criação, você disse o que tem de comum, em comum entre os países aí, Argentina, Uruguai e nós aqui no Rio Grande do Sul, e também as diferenças. Dá pra gente saber qual é a diferença exatamente que tem nesses cenários? Bom, vamos lá, né? Primeiro a gente tem que entender as coisas em comum, né? O Rio Grande do Sul tem um cenário de produção de bovinos que é muito diferente do resto do Brasil. Exato. Mas ele é muito similar com o Uruguai e com a Argentina, né? Que é a produção de bovinos de raças europeias, britânicas. É predominante, mais de 80% dos animais do rebanho gaúcho, do rebanho argentino, do rebanho uruguaio, são raças britânicas, taurinas, né? Perfeito. Que são raças muito suscetíveis ao carrapato. Exato. Então, isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de controlar, faça muitos tratamentos, tenha muito problema com a resistência dos carrapatos aos carrapaticidas. Perfeito. Né? E aí, por outro lado, claro, cada país tem a sua maneira de enfrentar esse problema, né? Nós temos diferentes produtos registrados em cada país, nós temos diferentes instituições que atuam em cada país fazendo as recomendações, nós temos diferentes laboratórios que oferecem diagnóstico e no Uruguai e na Argentina também tem programas nacionais, né, de controle do carrapato ou que regulam a movimentação de animais infestados, que não é o caso da gente aqui no Brasil, né? Então é isso, né? A gente tem que entender um pouquinho das similaridades e das diferenças, mas como a gente viu na Expo Inter, a gente tem muito mais similaridades do que diferenças, né? Perfeito. Bom, nós temos um programa aqui, enfim, quer dizer, há um controle a partir de carrapaticidas que foram testados, apresentaram resistência a mais de 80% das propriedades. Conte-nos um pouco mais sobre nós aqui, a realidade nossa e também nessa conjunção com os países vizinhos. Perfeito, Sandro. O Rio Grande do Sul, há 40 anos, na verdade, há 41 anos já, né, ele oferece gratuitamente para todos os produtores rurais o diagnóstico de resistência carrapaticida para os carrapatos que tem na propriedade de cada produtor de bovino, né? Perfeito. Que é feito aqui no Instituto Desidério Finamor. Isso é um serviço que acumula dados há muitos anos do nosso cenário. Tá bem. Além disso, há 2 anos atrás, a Secretaria da Agricultura realizou um esforço muito grande coletando carrapatos de diversas propriedades do estado aleatoriamente, né? Diversas propriedades foram sorteadas para que a gente tivesse um cenário mais fidedigno da realidade do campo, né? E o que a gente viu é que o problema da resistência carrapaticida, ele é muito pior do que a gente imaginava, né? Entendi. A gente tem resistência a praticamente todos os produtos que estão no mercado, numa grande parcela das propriedades, e quando a gente coleta as informações, a gente vê que as propriedades ainda fazem tratamentos no momento errado, tratam com produtos que não tem uma indicação de eficácia por testes laboratoriais. E tem uma série de medidas de manejo que eventualmente a gente recomenda que também nem sempre são seguidas, né? E aí o que a gente vê hoje, né? A gente, conversando com os vizinhos uruguaios, argentinos, eles viram, né, esse trabalho aí que a gente tem chamado do inquérito de resistência, e eles estão tentando adaptar isso para fazer, né, esse diagnóstico tanto no Uruguai quanto na Argentina, para que a gente realmente possa fazer uma comparação, né, com dados, né, Sandro? E não só dizer assim, é muito parecido e tal. Então, o que a gente imagina é que esse trabalho que vem sendo executado aqui, ele vai ser replicado nos países vizinhos, né? Perfeito. Bom,
E isso passa por mudanças exatamente na adoção de novos produtos, daqui a pouco os biológicos que estão entrando, o próprio mudar o manejo, o que se pode buscar de alternativa nesse momento, tanto aqui como do lado de lá do Prata? Perfeito. A gente tem reforçado muito com os produtores, né? Ano passado, mesmo com a enchente, nós tivemos mais de 30 encontros com produtores rurais pelo interior. Esse ano já estamos passando de 15 encontros. Em todos os encontros que a gente tem, dias de campo, a gente fala muito que o controle do carrapato não é só escolher o carrapaticida, né, Sandro? É muito mais complexo que isso. A gente tem chamado isso de um controle integrado. Por quê? A gente tem que integrar uma série de medidas, né? Você falou aí, por exemplo, agentes de controlador biológico, que é uma coisa que surgiu muito forte nos últimos anos e deve crescer nos próximos, né? A gente tem visto uma discussão muito grande sobre a entrada desses produtos, mas tem uma série de outras medidas de manejo de campo, rotação de campos, vazio, diferimento de pastagens. Até um vazio sanitário, vazio sanitário também, não é? Exatamente, né? A gente aqui na Expo Inter lançou um protocolo de controle que a gente tem chamado aqui no Rio Grande do Sul de bate-volta de piquetes, que nada mais é do que a gente integrar o controle com carrapaticidas com a saída dos animais da pastagem por algumas semanas, que permite a recuperação da pastagem e também a mortalidade de carrapatos. E isso pode ser conciliado tanto com a integração com a lavoura, como, por exemplo, também com a troca, né, de um campo de bovinos para um campo de ovinos, né? A gente sabe que muita gente tem criação mista, né? Então, tem muitos protocolos hoje, né, Sandro, que a gente pode adotar para ajudar nesse controle. E é isso que a gente vem batendo muito forte, né? Claro. Porque traz consigo uma série de problemas, a tristeza parasitária é uma delas, não é? E, enfim, que há décadas, não é, se busca essa solução. Então, manejos integrados me parece realmente que podem solucionar ou amenizar essa dor que o criador tem, não é? Exatamente. A tristeza parasitária ainda é uma dor de cabeça, como você falou, você sabe muito bem, os teus ouvintes volta e meia te sinalizam isso também, né? Ainda é a principal causa de mortes de bovinos no Rio Grande do Sul, isso há mais de 10 anos. Então a gente continua tendo que lidar muito com esse problema. Mas eu acho que tem medidas aí que estão se tornando mais acessíveis para o produtor. Na própria Expo Inter, a gente recebeu a notícia que as Nações Unidas vão credenciar laboratórios de referência, né, para controle de carrapatos e diagnóstico de resistência carrapaticida, e a gente recebeu a feliz notícia que o Instituto Desidério Finamoro, nosso órgão da Secretaria, vai ser referência para as Américas, né? Perfeito. Então, acho que a gente pode usar isso também, né, Sandro, para poder chegar mais no produtor, nas instituições, nas cooperativas, associações de raça, porque isso todo mundo tem que estar junto nessa luta, né, meu amigo? Não, com certeza. Foi exatamente, né, a ONU, a partir da FAO, né, que é o braço da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, não é? Então, reconhecendo o Instituto, né, o Desidério Finamoro, e como referência no diagnóstico de carrapaticida, sem dúvida. É um ganho. Aliás, o Instituto que deve receber novamente a visita dos uruguaios, não é? Certamente, Sandro, a gente deixou encaminhado com a delegação uruguaia que a gente deve ter uma visita de representantes ali no Instituto para discutir a parte mais de resistência e diagnóstico, né, e troca de protocolos, comparação de métodos, e também uma visita lá na nossa unidade experimental em Ulha Negra, né, no sul do estado, que fica na fronteira ali também com o Uruguai, né, onde a gente tem hoje dezenas de experimentos em campos experimentais para que os produtores e os técnicos consigam ver essas coisas que a gente fala, né, de controle integrado, manejo de campo, que muitas vezes parecem muito distantes. A gente tem tentado deixar elas sempre em andamento nessas estações experimentais para que a gente consiga realmente mostrar, né,
é possível fazer isso, não é só discurso, né, Sandro? Bom, a gente está começando agora a temporada da primavera. Na verdade, a temporada primavera era de um tempo atrás, porque agora se antecipou, né? Em razão aí da integração, nós temos o período antecipado, né? De monta, mas de qualquer maneira, os leilões, eles acontecem a partir de agora, e nesse destino, enfim, no trabalho de manejo reprodutivo. Neste momento, qual a atenção que deve ser dada a essa questão do carrapato lá no campo, hein? Sandro, melhor momento impossível, né, para falar desse tema, né? Excelente esse ponto que tu traz, né? Hoje todos os nossos programas de controle estratégico, eles são baseados no tratamento que a gente chama do primeiro pico, do primeiro surgimento, primeira geração de carrapatos, que é essa que começa agora a subir freneticamente, né, a subir as cargas de carrapato a partir da primavera. Então é o momento de começar os tratamentos, os manejos, para que a gente consiga pegar esse carrapato que está fraco, que sobreviveu ao inverno, que ainda não está num nível muito alto, e dar uma pegada forte nele, para dizer assim, né? E conseguir manter essa população sob controle. A gente tem dados há 15, 20 anos que mostram que se a gente consegue controlar bem o carrapato na primavera, a gente tem uma grande chance de ficar bem no verão e no outono. Se a gente derrapa no controle agora na primavera, a gente tem muita chance de ter problemas grandes lá no outono, né? Então, Sandro, período chave agora, primavera, né? E agora é a hora. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Olha, sempre bom ouvir o pesquisador José Reck, do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, né, sobre essa parceria, dá para se dizer assim, que está se costurando com os vizinhos hermanos do Uruguai, da Argentina também, enfim, que vivem as mesmas realidades diante da resistência dos carrapaticidas, não é? Essa verdadeira praga que assola, não é, nossas criações, aí, que são os carrapatos, esse inseto que pode trazer aí inúmeros prejuízos à criação, ao faturamento, né, dos pecuaristas, e esse trabalho, então, na busca de soluções e o reconhecimento a partir da ONU também do trabalho de excelência que é desenvolvido em Eldorado do Sul a partir do Desidério Finamor. Caro Reck, muito obrigado aí por atender a Rádio Guaíba na manhã de hoje. Conte com a gente nesse trabalho. Obrigado, meu querido, pela oportunidade. Um abraço muito grande a todos que estão na escuta aí. Um abraço. Valeu. E assim encerramos mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, Força para o Agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.